Presidente, pelo artigo 82. Microfone do deputado, por gentileza. Alô, Pois presidente, não, pelo artigo 82. Qual partido? Podemos. Podemos. É regimental, Vossa Excelência desloque a tribuna, por gentileza. Queria convidar o deputado Carlão Pignatari, que eu fiquei devendo uma comunicação. Vossa Excelência tem os 2 minutos regimentais. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rogério. Após o Bruno Granem, eu gostaria de pedir... Está registrado após o deputado, pelo será artigo Vossa 82, Excelência pelo artigo 82. Deputado Carlão Pignatari. Presidente, obrigado por falar pelo artigo, pela uma comunicação. Vendo aqui o deputado Emídio, eu espero, já disse isso a ele, que nós nunca mais voltamos a ser prefeito, né? Que eu acho que é uma experiência que o Barros já passou, o Emídio já passou, eu já passei. Eu espero que isso não seja mais uma vez, não caia isso nem na vida dele, né? E nem na minha vida. Mas eu quero dizer que ele conhece, quando ele vem fazer a comparação do ano de 2018, 40 milhões ou 39 milhões, com 2 meses de 2019, não é justo. Não é justo. O orçamento desse ano é o mesmo orçamento do ano passado. 39 milhões e quase 40 milhões. Agora, o que não passa uma informação, as universidades que tinham os alunos na escola, 18 universidades não entregaram a documentação, que o Estado publicou novamente para dar um novo prazo às universidades, que os alunos ainda estão entrando. Não tenha dúvida que vai ser um programa exitoso, como sempre foi. Sempre foi. Agora, comparar 12 meses de 2018 com 2 meses de execução, ou 1 mês de execução de 2019, isso não é justo. O senhor conhece de orçamento como eu conheço, né? A gente sabe que isso não é correto fazer. Isso não é. Você não pode comparar um ano com 1 mês ou com 2 meses, ou mesmo que seja 3 meses, de um novo governo que está engrenando, que vai fazer a melhor administração da história de São Paulo. Obrigado, deputado. Deputado Bruno Granem, Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, estou aqui falando não apenas em meu nome, mas em nome do Podemos, do Partido Podemos, na condição da vice-liderança. Bom, primeiro, em relação ao que o deputado Barba colocou aqui na tribuna, eu entendo o seguinte, que dentro de uma construção, dentro de um diálogo, nada mais natural do que você dar algum crédito inicial a algo que está começando, dar um voto de confiança e, é claro, essa confiança ela se cristaliza ou se dissipa. Nesse momento, o Podemos, ele tem feito sim um diálogo, aliás, não só com o governo, mas com todos aqui da casa, acreditando que, claro, todos queremos o melhor para o Estado de São Paulo, acreditando que o governo vai oferecer o melhor para o Estado de São Paulo. Estou dizendo no sentido geral, no sentido amplo. E dentro do sentido geral, no sentido amplo, nada mais natural que se discuta também procedimentos. Isso é totalmente natural. A gente não está aqui, e aí com relação à data de ontem, que inclusive votamos a favor do prolongamento da sessão, né? Votamos a favor do prolongamento da discussão, votamos, enfim, e permanecemos aqui na extraordinária, que, por sinal, é uma questão natural, né? Permanecer numa sessão que está ocorrendo aqui na casa. Agora, isso não quer dizer, de forma alguma, uma questão de apoio cego a esse ou a qualquer governo. O Podemos, ele tem essa característica, e isso não é só no estado de São Paulo, é em Brasília, é uma prática que, inclusive, a nossa presidente Renata Abreu, ela sempre nos prega, nos pede essa postura, que é nunca dar um apoio cego. O Podemos não dá apoio cego. E cada projeto, nós não votamos a favor de projeto por adesão. Não é dessa forma que o Podemos trabalha. Nós estamos na discussão, assim como toda a casa está, nós temos dúvidas como toda a casa tem. Agora, o procedimento, participar de uma sessão extraordinária devidamente convocada, eu entendo que é algo extremamente natural, onde existe diálogo. Quando se quebra o diálogo, é claro que os instrumentos legais existem, estão aí sendo utilizados da maneira
que os senhores consideram correta. Agora eu queria falar também a respeito da sessão da Comissão de Meio Ambiente. Estou muito grato, fui conduzido à vice-presidência da Comissão de Meio Ambiente. Quero cumprimentar também o deputado Caio França, que foi eleito o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Quero aqui também colocar que a nossa política, a minha forma de trabalhar aqui na casa, ela é uma política com foco em resultado para a comunidade. Eu tenho bandeiras que defendo e vou fazer a construção com muito diálogo na via do diálogo, com muito combate na via do combate, naquilo que for necessário, na defesa do meio ambiente e na defesa da proteção animal, isso do ponto de vista temático, do ponto de vista regional, claro, defendendo a região de Campinas, Indaiatuba, né, enfim. Essa é a nossa luta, o nosso trabalho, e eu entendo que o diálogo, quando ele vamos dizer assim, profícuo, quando ele caminha, é sempre a melhor via. Quando falha, aí eu concordo que realmente tem que utilizar aí de todos os instrumentos possíveis. Mas, enquanto houver diálogo, nós seguiremos nessa linha. Aliás, eu quero até registrar aqui, meu tempo está acabando, uma questão com o próprio governo que foi muito positiva. Eu estive com o secretário de Educação, discutindo, e o debate sobre educação aqui na casa está bastante intenso, bastante rico, e eu queria até colocar uma coisa que eu apresentei para o secretário de Educação, e ele também já conhece como funciona aqui no Estado, em outros lugares, o Instituto Ayrton Senna, inclusive, já trabalha com isso, que é o projeto de vida. O Daniel José, eu não sei se ele está aqui, ele falou, não existe bala de prata para salvar a educação. E aí eu fiquei pensando que a minha conversa com o secretário foi mais ou menos na busca dessa tal bala de prata. E se existe uma bala de prata, se chama projeto de vida, que vai na linha não da educação, mas antes, da motivação para a educação, da cultura de educação, é colocar as crianças para discutir aquilo que elas sonham para o futuro. E isso é muito rico, não é uma coisa que existe só no estado de São Paulo, existe aí em outros locais, e o resultado é muito concreto, muito positivo, não só na linha do português e matemática, que sem dúvida tem que ser o foco, mas vai além, a questão até da violência nas escolas, a questão do combate às drogas, tudo isso, quando as crianças têm uma motivação para estudar, para ter algo no seu horizonte, com certeza as coisas vão muito melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marcelina. Para falar pelo artigo 82, pela liderança da minoria. É regimental, Obrigado. Mas à frente está o deputado Rogério Nogueira, que já havia pedido. Concederia a palavra a ele e em seguida a Vossa Excelência. Deputado Rogério Nogueira, Vossa Excelência tem 5 minutos regimentais. Minoria, né? Minoria. Presidente, amigos, nobres deputados, quero aproveitar e parabenizar aqui o Ricardo Madalena, presidente da Comissão de Transporte, hoje eleito. Nós estivemos lá com todos os membros, apoiamos, eu fiquei com a vice-presidência e vamos debater muito lá, né, Ricardo? Vai ser muito importante essa comissão, nós discutimos aí grandes investimentos no transporte, que vai ser no estado de São Paulo, que o governo vai aplicar aí mais de 7 bilhões, o final das concessões de pedágio, que nós vamos ver como é que nós vamos debater isso na comissão, junto com o governador, em abaixar esse custo altíssimo para a população do estado de São Paulo. Eu quero parabenizá-lo aí, Ricardo. E também, aproveitar, hoje nós estivemos no Palácio do Governo, de tantas notícias ruins, mas muitas vezes a gente vê um investimento tão alto, né, no estado de São Paulo, e é bom para o Brasil. A Toyota, que já há 20 anos, comemorou 20 anos em Indaiatuba, há mais de 60 anos no estado de São Paulo, hoje lançou lá o Corolla, que vai renovar, que vai, como se diz, no mundo, é o primeiro carro flex e híbrido. Então, no mundo, é o primeiro carro híbrido e flex. E tem um investimento aí de 1 bilhão e 600 mil reais para estar investido não só em Porto Feliz, mas também na cidade de Indaiatuba. Porto Feliz vai fazer os motores, Indaiatuba a montagem do carro,
também São Bernardo fica com a parte da tecnologia. Vão se criar mais de 1.000 empregos direto aqui junto à Toyota. Isso é um investimento que a gente tem que aplaudir. Investimentos como esse, principalmente na cidade de Indaiatuba, onde eu moro. Está aqui o Bruno Ganem também, lá da cidade de Indaiatuba. Nós temos que comemorar, porque a Toyota na cidade é parceiro do município em todas as áreas, na área da educação, eles são no meio ambiente, colocam muito dinheiro e investem na cidade de Indaiatuba. Então, parabéns aí para todos. Hoje são mais de 7.000 funcionários em todas as empresas da Toyota aqui no estado de São Paulo. Também eu queria aproveitar que o debate aqui, a gente vê não só a oposição, mas também o governo defendendo a respeito da educação. Eu estou aqui desde 2003 e venho acompanhando o governo PSDB, a forma que vem tratando os professores, as escolas estaduais. Hoje não tem uma cidade do estado de São Paulo que não tem uma escola do estadual caindo no pedaço. Ou com mato, ou com maus tratos, né, com drogas dentro da escola, e a gente vê como que está a situação hoje do estado de São Paulo. Eu falo porque a minha cidade de Indaiatuba, nós temos um exemplo do ensino fundamental, com lousas, que não se usa mais lousas, são tudo digitais, com laptops, as crianças têm um acesso à comunicação de primeiro mundo. Quando vai para a escola do estado, é aquela calamidade. Escolas sem professores, escolas lotadas, escolas caindo no pedaço. Mas, gente, vamos dar um crédito ao governador João Dória. João Dória, que está no PSDB, mas não segue a linha que seguiu outros governadores. O tratamento está sendo diferente hoje com a educação. Acabou de sentar na cadeira. Está fazendo um esforço muito grande. Eu estive na FDE, já estive com o secretário da Educação. O planejamento para melhorar as escolas, reformar as escolas, investir em professor, eu quero dar o meu voto de confiança que vai haver essa melhora, que vai existir essa melhora. Mas colaboro com o que está hoje e com o que foi feito anos atrás, foi uma decadência para as escolas públicas do estado de São Paulo. E é como nós enxergamos as escolas hoje em toda a região. Não estou aqui para defender coisas erradas, e sim coisas certas. E o estado das escolas estaduais hoje está uma vergonha. Mas quero dar esse crédito para esse novo governo, que pensa diferente, que pensa como executivo e pensa em mudar não só a vida dos profissionais, dos professores, mas também mudar a cara da educação do estado de São Paulo. Então vamos dar essa oportunidade nesse próximo governo, que é esse governo, para que ele possa melhorar a educação do estado de São Paulo. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor deputado. Próxima oradora inscrita é a deputada Márcia Lia. O deputado Campos Machado havia me solicitado pelo artigo 82 também, deputado? Então, em seguida, Vossa Excelência, após a deputada Márcia Lia, Vossa Excelência fará uso da palavra pelo artigo 82. Deputada Márcia Lia. Muito boa tarde a todos, a todas, os deputados, as deputadas, o pessoal da Implaza que está aqui, o pessoal aí dos outros projetos do PL 32, enfim, todos aqueles que estão aqui na luta para que a gente possa encaminhar as demandas de vocês. Quero utilizar esse tempo que me foi concedido aqui pelo artigo 82 para dizer que hoje é o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores Rurais pela Reforma Agrária. É um dia muito triste para os trabalhadores rurais, porque no dia 17 de abril é o dia em que nós lembramos da tragédia que foi Eldorado de Carajás. Então, eu quero falar do nosso compromisso com os trabalhadores rurais, com a reforma agrária e com a luta dos trabalhadores por um pedaço de terra para dar dignidade para suas famílias. Hoje também, dia 17 de abril, a gente lembra do
impeachment da presidenta Dilma, há 3 anos atrás, o Brasil começava um processo que deu numa situação muito grave. Nós estamos vivendo no Brasil hoje uma calamidade econômica sem precedentes, estamos vivendo uma calamidade social sem precedentes, estamos vivendo um governo de perseguição aos movimentos sociais, um governo de perseguição àqueles que não comungam com as mesmas pautas desse governo, um governo medíocre, um governo que não consegue uma atitude positiva no sentido de acabar ou de propor medidas para que a economia seja aquecida, para que a gente comece a gerar empregos, posto que nós temos uma quantidade imensa de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas. Nós temos, e eu quero falar um pouco sobre esse assunto nesse momento, um assunto muito delicado para tratar com as pessoas que nos assistem pela TV Alesp e também para conversar com todos os nossos apoiadores, com os deputados, que é o pacote que foi trazido pelo Sérgio Moro, um pacote que ele diz que é anticrime, mas, na verdade, é uma abertura para que se faça cada vez mais a violência e o crime aconteça nesse país. Um pacote que os juristas que estão analisando estão dizendo que é uma barbaridade, que é inconstitucional e que é inadmissível que alguém possa cometer um crime e não responder por este crime. É disso que se trata, é disso que nós estamos falando. E quando o Congresso Nacional chama o Deltan Dallagnol e chama o Moro para que eles possam explicar algumas situações que não foram muito bem esclarecidas, diga-se de passagem, eles simplesmente não comparecem às chamadas que lhes são feitas. Quero falar aqui de 2 acordos que foram feitos pelo Ministério Público Federal, 2 acordos espúrios, 2 acordos absurdos, 2 acordos que não passaram sequer pelo Ministério da Justiça. São os acordos que foram feitos pelo Ministério Público do Paraná, um acordo que foi feito com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um acordo que foi celebrado para que 2,5 milhões de recursos da Petrobras, a título de pagamento de multas por conta de lesão a direitos de americanos, foram encaminhados. 2,5 bilhões de reais foram encaminhados na surdina para o Ministério Público do Paraná e foi homologado esse acordo pela juíza Gabriela Hart, que está respondendo no Conselho Nacional de Justiça por ter feito um acordo passando por cima das autoridades, passando por cima da soberania nacional, passando por cima do ministro da Justiça, passando por cima de tudo e de todos. E o outro acordo é um acordo também que foi feito com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com a Suíça, no valor de 6,2 bilhões, feito pelo Ministério Público do Paraná, na pessoa do senhor Deltan Dallagnol, e com a Odebrecht. A Odebrecht destinou de forma não tão clara, passando por cima do Ministério da Justiça, passando por cima do Congresso Nacional, passando por cima do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, de tudo aquilo que está acima do Ministério Público do Paraná, da primeira instância do Paraná, e que acumulou aí um absurdo de quase 10 bilhões de reais, que ninguém sabe a que título isso chegou ao Ministério Público e de que forma isso seria tratado, porque era uma fundação privada que iria administrar dinheiro público. Então, assim, um absurdo dos absurdos, e nós estamos tendo agora a CPI do BNDES,
lá no Congresso Nacional, e no Para dia de concluir, ontem... senhora deputada, Tô por concluindo. gentileza. No dia de ontem, a CPI pediu acesso a esses autos dos acordos que foram celebrados no Paraná, para que a CPI possa tomar posse e conhecimento, de fato, do que está acontecendo. Então, nosso país está sem controle, nosso país está sem liderança, nosso país está uma verdadeira bagunça, né? E nós precisamos entender por onde passam tantos recursos, tantos bilhões de reais que vão para a conta do Ministério Público Federal. Como diria o caipira, nesse mato tem coelho. E a gente precisa saber onde é que são e quais são os coelhos que a gente precisa correr atrás. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Convido o deputado Campos Machado para fazer uso da palavra. Senhoras deputadas e senhores deputados, eu queria que prestasse atenção, por gentileza. Regimentalmente, para qualquer pessoa entrar no plenário, é só deputado, ex-deputados, senadores, qualquer assessor para entrar no plenário, por favor, peçam autorização ao presidente da sessão. É regimental. Eu gostaria que fosse observado isso, para que nós mantivéssemos a casa em ordem. Muito obrigado a todos. Deputado Campos Machado, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Meu caro presidente, em exercício nobre, deputado Coronel Telhada, que eu já conheço há muitos anos, conheci como militar, sei da sua grandeza moral e do seu caráter. Meu caro presidente efetivo desta casa, deputada Cauê Macris. Dizia um velho poeta que a montanha, por maior que seja, não impede a chegada do sol. Daí, não há como o líder do governo, deputado Carlão Pinhatari, tentar esconder de que não tem cortes. O que é que o governador Dória não cortou? Tudo. Recebi hoje a visita de um prefeito. Com lágrimas nos olhos, ele dizia que tinha sido humilhado em praça pública, porque o governo não pagou o correspondente ao DAD, do turismo. Mas só não pagou você, prefeito? Não pagou nenhum município. Mas o deputado Carlão Pinhatari falou da Assembleia que não cortou nada. Todas as emendas, os convênios assinados pelo ex-governador Márcio França, todos com destino a atender a população, todos foram ceifados. Não permaneceu um. Será que foi por política? Não acredito, deputado Conte Lopes. Seria muito pequeno, se fosse apenas por motivos eleitorais. Mas não há nada nesse Estado que não tenha sido cortado. E também, deputado Basso Meossi, também recebi hoje a visita de um reitor de universidade privada. Ele me contou a angústia que esse secretário de habitação, que veio lá do Amazonas, nada contra o Amazonas, mas o que é que o secretário de educação lá no Amazonas conhece de São Paulo? Foi ministro da educação, mas de São Paulo não conhece nada, não sabe nada da cidade. Se perguntar para ele onde fica Icém, ele fala que fica no Paraíba, Pernambuco. Por isso nós estamos aqui, para deixar claro que tudo o que o governador Márcio França tentou fazer em benefício de grande parte das cidades do Estado, tudo foi cortado em nome do quê? Da economia? O governador quer governar o Estado vendendo, acabando com empresas? Será que isso é justo? Extinguir empresas, fechar empresas, em nome do quê? Por isso eu vim aqui para dizer e reiterar
eu quero que o governo venha, através do líder do governo, dizer qual área que não foi cortado investimentos. Pergunte ao deputado Barros Munhoz. Pode até ser que por educação, por respeito, o deputado Barros Munhoz não fala. Mas pergunta para ele, que é um grande líder do interior. Pergunta para ele. Pergunta para qualquer deputado desta casa se houve ou não corte em todas as áreas, sem exceção. Pois, deputado Barros Munhoz, eu indago. O que está fazendo o nosso governador do Estado? O quê? Em que área ele está atuando? Em favor da Polícia Militar? Acho que não. Da Polícia Civil? Acho que não. Da Educação? Tenho certeza. Tem 5 secretários de Estado que vieram de fora. O secretário, o presidente da CPDM, nunca ouviu falar em Guaianazes. Como é que ele pode conhecer a cidade? Guaianazes, para ele, pensa que fica no Maranhão. É aqui, senhor secretário. É aqui mesmo que fica Guaianazes. Portanto, senhor presidente, meu nobre deputado, Coronel Telhado, eu não consigo ultrapassar o tempo. Por isso eu estou encerrando aqui e deixo essa indagação. Em que área que o governo do Estado não fez cortes? Para quê e em nome de quê? Muito obrigado, senhor deputado. Senhores e senhoras deputados, ordem do dia. Há sobre a mesa requerimento de urgência ao projeto de lei número 182, de 2019, de autoria do nobre deputado Tenente Nascimento, que estabelece procedimentos e medidas para assegurar a proteção dos professores, servidores ou empregados da educação no âmbito do Estado. Em discussão, oradores inscritos para discussão. Primeiro deputado inscrito é a deputada Carla Morando. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 15 minutos. Senhores e senhoras deputados, deputadas, presidente, boa tarde a todos também na galeria. Realmente, depois que aconteceu aquele incidente na escola em Suzano, alertou-se sobre esse tema de segurança. É um tema muito relevante, eu acredito que não tive a oportunidade de apreciar ainda o projeto todo do tenente Nascimento, mas, de antemão, já posso dizer que é uma questão que a gente precisa estar realmente discutindo e entendendo como a gente pode estar trazendo mais segurança, não só para a questão dos professores, mas dos diretores e também das crianças. Eu acho que o país sofre com essa violência em todos os aspectos. A gente tem muitos problemas, muitos acabam sendo gerados através desse problema com drogas e vícios, né? Que a gente precisa ter um programa para poder ajudar essas pessoas a saírem dessa doença que hoje se instalou e que, na verdade, só acaba atrapalhando a cada dia mais toda a sociedade brasileira. Essa parte de questão de drogas e o crack, principalmente, que anda solto, e a gente vê aí apreensões gigantescas, né, de drogas e entorpecentes, e a gente precisa ter alguma coisa muito mais efetiva em conseguir segurar e barrar esse tipo de alastro que se encontra na sociedade hoje. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, isso virou uma epidemia, e a gente precisa estar, a cada dia, discutindo novas maneiras de se combater esse tipo de tráfico. A gente tem hoje, graças à nossa polícia militar, polícia civil,
toda a nossa estrutura de segurança, que eu tenho muita admiração e tenho eles como heróis, sim. Eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial, mais ainda do que eles já vêm hoje atuando em apreensões de drogas e carregamentos gigantescos que estão aí sendo distribuídos nas nossas escolas. É muito importante a gente ter um foco nesse tipo de problema que acaba entrando na escola, corrompendo os jovens que ali estão, e quem acaba sofrendo bastante, além dos jovens, toda a família, todo o corpo de professorado e a diretoria, os funcionários das escolas. A gente precisa ter realmente alguma coisa mais efetiva. Então, quanto ao projeto do tenente, eu quero estar me aprofundando nesse tema e vendo exatamente tudo que é proposto, para assim poder dar as minhas opiniões e colocar algum tipo de mudança e colocar para o tenente Nascimento alguma coisa que eu ache que seja pertinente ao caso. Mas é muito importante, realmente, todos nós, senhores e senhoras deputados, pensarmos efetivamente o quanto nossos jovens, nossos professores e as nossas instituições de ensino estão abaladas com a violência. É importante que a gente se debruce nisso, coloque todo o nosso empenho, nossa força de vontade, porque hoje são nossos filhos, amanhã são os netos, e isso daí acaba sendo a cada dia um drama maior na família e em toda a sociedade. O tráfico de drogas, o consumo de drogas e essa questão toda de jovens sendo cooptados para fazer o aviãozinho, como eles chamam, isso daí a gente só consegue destruir cada dia mais toda a nossa sociedade. E eu acho que todos nós devemos isso a toda a sociedade. As pessoas que votaram, e em cada um de nós, eles esperam que a gente tenha olhos para melhoria da qualidade de ensino, melhoria da segurança das crianças, e isso daí depende da gente agora. Eu acho muito importante, é um projeto muito válido a gente estar discutindo essa segurança, viu, tenente? Eu estou falando sobre o seu projeto aqui. Então, eu acredito que é uma questão de urgência. Realmente é uma urgência, né, Malunguinho? A gente combater esse tipo de epidemia que hoje alastrou-se em toda a nossa sociedade. Então, eu peço a todos que se debrucem, tragam propostas e tragam soluções para que a gente consiga viabilizar esse tipo de mudança no comportamento geral da nossa sociedade. Eu tenho feito um trabalho em São Bernardo do Campo, na Fundação Casa, desde quando eu estava à frente do Fundo Social de Solidariedade, e são jovens, numa grande parte, que foram pegos fazendo esse tráfico e como um aviãozinho que eles chamam, nas escolas. Isso é muito triste. Eu fui até a Fundação Casa, entrei, conversei com todos eles, e a gente percebe que eles têm vontade de mudar. A gente precisa ter instrumentos mais efetivos, ao invés de simplesmente colocá-los separados da sociedade. Então, eu tive uma conversa grande com a promotora de infância e juventude da nossa cidade. Já fizemos também uma conversa com o secretário de Justiça, os diretores da Fundação Casa. E a semana que vem temos também uma conversa com o Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho. É um projeto novo, que eu sei que é bastante difícil de se colocar em prática por não estar dentro de nenhuma legislação. São como temas que hoje não se pode dizer sobre uma criança trabalhar. Mas eu trabalho desde os 14 anos de idade. E isso não me tirou nenhum tipo de liberdade da minha infância, não me deixou fora da escola, muito pelo contrário. A gente fica muito mais compenetrado, a gente consegue entender todo o trabalho que se dá para ganhar.
e isso só traz bem às crianças. Então, coloquei esse projeto, estou tentando colocá-lo em prática. Nós já tivemos lá a aprovação para pintura e, na verdade, dentro de um curso de pintura para os jovens, dentro da Fundação Casa, seria um curso de pintura de 40 horas, de preparação de parede e também de pintura de todas as texturas, e que eles saiam dali com esse certificado para que eles possam exercer fora uma profissão, e não que eles saiam dali e caiam novamente na mão do tráfico. Então, é um projeto audacioso. Eu acho que não vai ser uma coisa muito fácil, muito simples da gente conseguir viabilizar, mas eu estou muito empenhada e acredito que, se for liberado apenas um projeto piloto, para que a gente consiga colocar isso em prática, ver os resultados, e aí sim tomar algum tipo de decisão sobre se pode ou não um jovem dentro da Fundação Casa estar trabalhando, eu acho que é de grande valia, e eu acho que aí esclarece se realmente isso funciona ou não. O projeto consiste em jovens que estão presos hoje, né, na Fundação Casa, e que estão lá internados, em regime de internação total, não tem saída, eles tenham ali dentro, junto com um curso profissionalizante, eles tenham também um trabalho remunerado. O que foi proposto foi que nós abríssemos uma conta em nome de cada um desses jovens, e quem tomaria a conta seria a promotora da infância da cidade, e que ela sim teria o poder de estar liberando essa conta para o jovem a partir do momento que ele sair da Fundação Casa ou não. Então, esses jovens, durante esse período de internação, eles estariam fazendo o trabalho lá dentro, por alguma empresa, que, na verdade, a gente ainda não fez nenhuma captação de empresas que queiram fazer esse tipo de serviço, mas por conta de ainda ter esse impedimento jurídico aí, que a gente está tentando achar uma saída. Mas que eles trabalhassem lá dentro, durante algumas horas por dia, fazendo produção, montagem de peça, aquelas empresas que fazem esse tipo de trabalho, como montar a cabeça de boneca. Mas isso tudo, eles teriam um ganho. Eles estariam recebendo, sendo remunerados e tendo uma educação financeira ao mesmo tempo. E dali, quando eles saíssem, aí sim a promotora estaria, conforme o jovem ter ou não condições de estar aí tomando conta do seu próprio dinheiro, gerenciando, ou até mesmo estar construindo o seu próprio negócio. A minha ideia é que eles saiam como empresários dali. Deles mesmos, eles são donos do próprio trabalho. E tenham uma remuneração e uma renda. Eu acredito que aí sim a gente consegue mostrar para esses jovens o quanto é gratificante trabalhar e ganhar o seu dinheiro, ao invés de fazer esse tipo de serviço ilícito e que somente prejudica a todos nós e a toda a sociedade. Então, é um trabalho que a gente faz nesse intuito. Eu acho que as pessoas que ficam presas hoje, na minha visão, eles saem piores do que eles entraram. Porque, muitas vezes, eles ficam ali sem ter muito o que fazer. Claro que na Fundação Casa existe cursos, eles fazem a aula também, tem a escola lá dentro, tem o horário que eles fazem alguma atividade física. Então, eles têm uma carga lá dentro de aulas. Mas eu ainda acho que falta um pouquinho, que é o trabalho. E mostrar para eles que quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente se dedicar a alguma coisa, mais fácil para a gente conseguir, ao invés de ficar entrando e saindo da Fundação Casa, que é o que, na verdade, acontece com muitos jovens. Então, gostaria muito de dizer que, tanto na parte da educação dos jovens, quanto na parte de trabalho para as pessoas que são mais novas, como jovem aprendiz, é que na Fundação Casa existem alguns ainda um pouco mais novos, mas que eu acredito que, mesmo nesse sentido deles terem essa idade mais
menores do que poderia, né, aos 16 anos, mas eu acredito que isso já seria uma coisa a mais, uma luz no fim do túnel para o que esses jovens hoje passam. Muitos deles saem da Fundação Casa e, quando eles chegam em casa, a família fala para que eles façam de novo. Por quê? É o dinheiro fácil, é o dinheiro na hora. E aí eles vão de novo para a Fundação Casa, se forem pegos. Ou acabam sendo assassinados, ou até mesmo matam as pessoas por estar fazendo esse trabalho. Então, eu acho que educação e cultura e todo tipo de envolvimento que a sociedade possa ter em torno disso tudo é muito importante, só tem a agregar ao nosso país, ao nosso povo, e isso é uma das minhas bandeiras. Trabalhar para que a gente tenha uma mudança nessa hoje didática que existe dentro da Fundação Casa. E muito obrigada a todos, uma boa tarde. Muito obrigado, senhora deputada. Para falar contra, convido o prezado deputado Barros Munhoz. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, companheiro, deputado Telhada, senhoras deputadas, senhores deputados, companheiros da assessoria, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças, telespectadores da TV Assembleia. Na verdade, eu queria explicar, companheiro e amigo, deputado Nascimento, que me inscrevi para falar contra por um artifício regimental. Eu sou a favor do projeto. Aliás, tive o cuidado de ler e tive o privilégio de receber algumas informações suas e quero parabenizá-lo. Logo no início do mandato, apresentar um projeto tão importante quanto esse. Parabéns. Se Deus quiser, será aprovado brevemente. Mas eu queria dizer, extravasando aqui uma sensação, que eu acho que é de quase todos, né? A frustração que a gente sente de viver esse marasmo que é a nossa vida parlamentar, aqui na Assembleia, especialmente, no prédio da Assembleia, no plenário da Assembleia. Isso vai começar a ser quebrado um pouco, eu acho que principalmente os novos que estão chegando aqui estão se assustando, estão se frustrando, não era isso que eu imaginava, é isso que nós vamos vivenciar, com muita razão, inclusive. Agora, com o funcionamento das comissões, isso vai melhorar. Mas, na verdade, vai continuar altamente frustrante ainda. Porque nós precisamos desesperadoramente, urgentemente, melhorar esse nosso regimento. Nós temos temas da máxima importância para debater. Nós temos projetos da máxima importância para debater. E nós ficamos debatendo o sexo dos anjos na maior parte do tempo. É altamente frustrante. Mas não é especificamente sobre isso também que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar o seguinte: eu fico muito chateado quando se fala das atribuições de um deputado estadual, ou de um deputado federal, ou de um político de uma maneira geral, mas especialmente de deputado e estadual. O que é que se fala? Que a função do deputado estadual, número 1, mais importante, é legislar. Eu não vou discutir se é a mais importante ou a menos importante. Só que 80% dos assuntos sobre os quais nós poderíamos legislar, nós somos proibidos de legislar. É de competência da União. É de competência do Congresso Nacional. E a autoria desses projetos é de competência privativa do chefe do Executivo, portanto, do presidente da República. Eu disse 80%, 15% é de interesse dos municípios. São as câmaras municipais que legislam sobre esses assuntos. Também 80% desses 15% são de competência privativa do prefeito. Então, a coisa que o legislador
menos faz no Brasil é legislar. É o único país do mundo onde o legislador é proibido de legislar. Seria cômico se não fosse trágico, mas é a grande verdade. Mas tem uma outra atribuição que também é importante do legislador, é fiscalizar o executivo. E aí a Assembleia de São Paulo tem algo que nenhuma outra Assembleia do Brasil tem. Um Tribunal de Contas fantasticamente idealizado, organizado, preparado e constituído. O nosso Tribunal de Contas tem especialistas em tudo que os municípios possam precisar e o Estado possa precisar. Tem auditores sérios, competentes, tem os conselheiros, enfim, uma estrutura fantástica. E a nós cabe muito pouca coisa, porque o nosso órgão fiscalizador não são as CPIs. Não são. Aliás, eu tenho muitas objeções contra as CPIs. Eu acho que em 90% dos casos, elas são mais para exibicionismo e outras finalidades do que verdadeiramente para fiscalizar. Mas o Tribunal de Contas, ele envia um parecer para nós. Eu, quando assumi a presidência da Assembleia a primeira vez, tinha 2.000 pareceres parados. Então, nós esvaziamos isso e fizemos a comissão competente cumprir a sua missão, que é decidir sobre o parecer. O nome já diz, não é uma decisão do tribunal, não é um julgado do tribunal, é um parecer. E então, esse parecer, quando é condenando as contas, reprovando as contas, apurando irregularidades, são encaminhados ao Ministério Público. Então, eu quero dizer, minha gente, uma coisa, que quem servir de consolo, como serve a mim, pode usar. Eu costumo dizer que a política é terrível. A vida do político idealista e trabalhador é terrível. São milhares de aborrecimentos por dia, ou por um determinado período de tempo. É contrariedade, é injustiça, é insatisfação, é ingratidão, é crítica contundente, é misturação, digamos assim, de alhos com bugalhos, todo mundo jogado no mesmo saco, ninguém presta, enfim, tudo a fazer com que o político desanime, descreia, como disse Rui Barbosa, né? Rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Mas olha, minha gente, eu estou aqui falando hoje, porque exatamente hoje eu vivi um dos momentos em que a gente fala, valeu a pena, vale a pena, isso é política. Eu estive na Unicamp, lá na nossa querida Campinas, e vendo aquele movimento impressionante, peruas, ônibus, carros, caminhonetes, tudo que se possa imaginar, da região toda, né? Começando por Itapira, logicamente, a grande Itapira, né? Mas Sumaré também, toda a região, sul de Minas, de longe, todo mundo acorre à Unicamp, né? E a Unicamp tem uma UTI pediátrica. Que desespero, quantas vezes eu sofria, que precisava internar uma criança de 3 meses, de 6 meses, para que ela não morresse, que ela precisava ser operada. E não havia como operar e como internar. E a Unicamp, que sempre foi uma entidade, uma instituição fantástica, sempre procurando nos atender. Sabe desde quando a Unicamp, o Hospital das Clínicas da Unicamp, quer aumentar a UTI pediátrica de 10 para 20 leitos? Desde 2008. 11 anos! Quantas crianças morreram
por falta de leito pediátrico nesses 11 anos. E hoje, finalmente, eles conseguiram no governo federal, há algum tempo, 3,5 milhões, fizeram uma coisa linda, maravilhosa, nunca vi tão bonita na minha vida. Para pobre, a Unicamp só atende SUS. Se alguém quiser pagar e pagar regiamente, não atende. Num exemplo de que o SUS enfrenta todas as adversidades, mas é uma instituição que é o último socorro do nosso povo e da nossa gente. Mas eu estou aqui falando porque se eu não tivesse vivido isso hoje, eu não estaria contente como estou, apesar de tantas frustrações que a política traz. A doutora Terezinha é a chefe da unidade pediátrica e tem muitos anos de casa. E ela, quando foi comemorar com seus colegas esse feito, me comoveu e me deixou verdadeiramente sensibilizado. E é nisso que eu acredito, é no povo brasileiro, é nos nossos trabalhadores, é na nossa gente boa, formada de uma união, de uma simbiose, de povos de todos os lugares do planeta, e que construíram essa raça fantástica que é a raça brasileira. Então eu quero aqui homenagear a doutora Terezinha, que desde 2008 não arredou o pé e não duvidou de que essa UTI pediátrica poderia acontecer. Quero parabenizar o governador Márcio França. Foi no governo dele, no curto período do governo dele. E quero também parabenizar o governador João Dória, porque essa verba não foi cortada, esse convênio, felizmente, está em vigor e as crianças serão salvas em maior número do que vinham sendo. Então, minha gente, é um pouco de desabafo de um velho franciscano, como a doutora Janaína, como o doutor Campos Machado aqui, que assustado vê o Supremo Tribunal Federal rasgar a Constituição e fazer o que está fazendo, mas é o desabafo de alguém que está vendo tanta coisa que não é como gostaria que fosse. Acreditar nessa terceira missão, que para mim é a mais importante do deputado, representar a sua comunidade, defender o seu povo, as cidades onde é votado, trabalhar por eles, diminuir o sofrimento, a angústia e a desesperança do povo brasileiro. Eu concito todos a valorizarem essa missão e essa tarefa dos deputados. Eu me inspiro muito naqueles que me ensinaram a seguir essa trilha. Política é a arte de servir. Um abraço e vamos em frente. Para uma comunicação. Por uma comunicação, o deputado Sargento Neri. Presidente, eu gostaria que o senhor prestasse atenção no que eu vou comunicar agora, porque é um assunto diretamente à presidência. Nós temos um corpo policial aqui, de policiais gentis, educados, que sempre nos assessoram. E está havendo alguns problemas com o assessor de deputados. Ontem nós tivemos um problema, e às vezes tem problemas que nem chegam ao conhecimento de Vossa Excelência. E eu vou deixar bem claro, eu tenho assessor, que são sargentos, subtenentes, e se um assessor meu tratar mal um policial desse, eu mando ele embora. É a postura que o deputado tem que ter. Independente se é praça oficial, aqui eu não quero jogar a culpa a qualquer graduação patente. O que nós precisamos, como deputado, primeiro, respeitar o trabalho dos policiais civis e militares. Segundo, que os assessores tenham em mente que, principalmente eles, que são militares, têm que respeitar esses policiais.
Então eu estou, de certa forma, cobrando Vossa Excelência por uma postura séria e, de certa forma, enérgica contra essas coisas. Eu acho que o corpo policial não está subordinado a assessor de deputado. E nem a nenhum deputado aqui. Está subordinado a Vossa Excelência, que é o presidente da Assembleia. Então não cabe ao Sargento Nery chamar a atenção ou até passar em cima do serviço de um soldado. Se eu tiver algum problema com o policial, eu vou conversar com o comandante dele ou até mesmo mando um requerimento para Vossa Excelência. Mas eu peço a compreensão dos deputados e peço para o senhor que haja energicamente contra essas coisas. Porque é muito ruim um policial estar ali, cumprindo o dever dele, vem um superior e quer passar por cima dele. Então eu acho que isso não pode admitir. O regulamento existe na Polícia Militar, mas não é um regulamento para extravasar as questões de trabalho. Obrigado, presidente. Deputado Sargento Nery, eu quero pedir uma atenção de todos os parlamentares sobre essa sua fala, inclusive de Vossa Excelência. Pela primeira vez aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos tendo um corpo de equipe dos parlamentares vinculados normalmente com ex-policiais, policiais que já estão na reserva e que têm vindo aqui para atender os parlamentares. Já não foi um só caso, eu já recebi vários casos de assessores de parlamentares que têm patente, desde coronel até patentes de praça, que estão usando das suas patentes sobre os policiais da Assembleia Legislativa, que cumprem os seus deveres e cumprem as suas funções. Eu quero deixar muito claro aqui para todos os deputados que têm funcionários que são ex-policiais, que dentro da casa, eu como presidente, não vou aceitar que patente de assessor, está aqui o coronel Nishikawa, que tenho certeza que compactua com a minha posição, que patente de assessor sobreponha-se aos deveres funcionais dos policiais da casa. Eu não vou aceitar isso. Inclusive, sob pena de eu convidar o presidente da Justiça Militar do Estado de São Paulo para conversar sobre quais ações concretas nós possamos tomar sobre esse tipo de caso. Ontem, inclusive, aconteceu um caso que eu orientei um policial militar aqui a dizer que assessores de deputados não estão autorizados a ir na sala aqui em cima, onde fica o lanche dos deputados, porque lá é uma sala de deputados e não de assessores. E um assessor usou claramente, eu vi isso, da sua patente sobre o cumprimento de ordem de um policial militar da casa. É inadmissível esse tipo de comportamento, tá certo? Então, só para dizer e pedir aqui o bom senso dos parlamentares que têm funcionários com patente que respondem e responderam no passado para a Polícia Militar, que nós não vamos aceitar esse comportamento. E que fique muito bem claro que aqui dentro a Polícia Militar tem o seu comando hierárquico e que os nossos policiais que estão ouvindo não têm autorização para obedecer comando daqueles que não sejam os seus superiores hierárquicos aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então fique aqui muito bem claro e considero os parlamentares, os assessores e os policiais avisados dessa decisão. Muito bem lembrado, deputado Sargento Nery. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Coronel Nishikawa. Bom, nós temos como princípio a hierarquia e a disciplina. Isso se aplica em qualquer lugar em que a pessoa circule. Se a pessoa que tem patente maior do que aqueles que trabalham aqui, que sejam denunciados. Eu sou contra qualquer tipo de autoridade nesse sentido. Sempre respeitei as regras militares. Quem me conhece, quem trabalhou comigo,
Os funcionários da casa aqui sabem que eu respeito a todos, independente de ser soldado, a coronel. Pode perguntar para todos eles se um dia dirigir uma palavra e a minha assessoria, o dia que fizer isso, pode falar comigo que eu mando embora. Não é papel de assessor nenhum, seja lá militar, seja lá civil, desrespeitar os seus auxiliares aqui da nossa casa. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem lembrado, Coronel Chicau, e já lembrando que qualquer um dos nossos policiais passar por isso, comunique imediatamente o seu oficial, porque quem vai fazer a denúncia do assessor do deputado não vai ser o policial que sofreu, vai ser eu mesmo, como presidente da Assembleia, vou denunciar, eu vou fazer a denúncia à Justiça Militar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Vinícius Camarim. Para uma comunicação. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, teve uma repercussão, um caso, hoje, saiu na grande imprensa, deputados usaram a palavra aqui, de 2 cabos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2 valorosos militares, cabo Renato Taroco, cabo Robson Thiago, que salvaram a vida de um bebê. Essa família que entrou desesperado no 9º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Marília. Eu estou aqui para dizer da minha alegria, do meu orgulho, de saber que esses 2 soldados pertencem à Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas, sobretudo, atuam e são marilienses que ajudaram, deram um exemplo, salvaram uma vida, e a Polícia Militar preparada não só para fazer o combate nas ruas, mas para salvar vidas fazendo esse tipo de atendimento. Parabéns aos 2 cabos, Renato e Robson, vão receber aqui a moção de aplauso deste parlamentar por honrar o nome da cidade de Marília, por honrar a patente da Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar, em especial aos 2 cabos. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Eu quero pedir ao presidente quero, havendo acordo de liderança, pedir a suspensão da sessão, a desconvocação da extra, e depois que o deputado Douglas ele vai falar, né? Aí a gente fala. Pois não, deputado. Pela ordem, presidente. A palavra está com o deputado Carlão Pinhatari. Só isso? Pela ordem, deputado Gil Diniz. Presidente, quero fazer minhas aqui as palavras do sargento Nery, vossas palavras. Já identifiquei o assessor que tratou mal um soldado de polícia militar, faz parte da liderança do PSL e será exonerado. Muito bem, parabéns, Não deputado. tem desculpa. Trato todo mundo, igualmente aqui, do presidente da casa, ao coronel de polícia militar, à assessoria parlamentar, independente aqui, à direita ou à esquerda. Trato todos iguais, do funcionário da faxina até os policiais militares que ficam aqui na portaria. E já fui parado algumas vezes. E dei parabéns pelo trabalho que fizeram, porque é isso que tem que fazer. Tem que parar na portaria, tem que se identificar, e quando for liberado, aí sim, entra nessa casa. Eu fico triste por o comportamento, não porque é do PSL, não porque é da minha bancada, da liderança, mas porque atrás dessa farda há um trabalhador, há um pai, há uma mãe de família, e tem que ser respeitado. Então, no mínimo, que esse assessor vá, peça desculpas, mas será exonerado a bem, não só da bancada do PSL, mas a bem dessa casa. Nós não aceitamos de forma alguma que qualquer funcionário, da faxina, dos serviços gerais, até a presença dessa casa, seja desrespeitado por estar trabalhando. E todo o meu apoio aos nossos policiais militares. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente.
Antes de passar a palavra ao deputado Carlão, eu cumprimento a posição do deputado Gil, né, que identificou o funcionário. Nesse caso, eu sabia quem era, mas não tinha identificado aqui publicamente. Mas eu acho que a tua posição, deputado Gil, é importantíssima, porque é o exemplo que nós temos que dar para aqueles que daqui para frente não façam e não desrespeitem mais os nossos policiais que estão cumprindo ordens e as suas funções. Eu cumprimento Vossa Excelência pela postura, cumprimento a bancada do PSL pela posição e que este caso sirva de exemplo para que outros casos não venham a acontecer mais. Eu acho que é importante a sua posição, a sua postura, a sua firmeza frente a esse caso específico, porque é muito triste a gente ver, né? Eu que convivo no dia a dia com esses policiais, nós convivemos com esses policiais que estão aqui para zelar pela nossa segurança, pela nossa atividade e para o nosso cumprimento do nosso exercício funcional, que é representar a população de São Paulo. Então, a hora que vem um assessor, do que pese ele ter uma patente superior, aqui no campo da Assembleia, ele não está exercendo a sua patente, ele está exercendo a tua função de assessor. Então, a hora que ele tenta sobrepor a sua função de assessor sobre a patente do policial, nós acabamos gerando um conflito de interesse internamente dentro da casa. Então, cumprimento Vossa Excelência, acho que é muito importante esse recado que Vossa Excelência dá, porque isso vai servir com certeza de exemplo para que isso não aconteça novamente. Só para finalizar, presidente. Pois não, deputado Gil. Eu não estava no plenário, assisti agora a fala do sargento Nery, a sua fala. Estava na assessoria militar, estava no meu gabinete, o pessoal da base militar ligou no gabinete, assim que me informaram, já desci na base militar, fui agora aqui na assessoria militar me inteirar do que aconteceu, então por isso não estava presente no plenário. E falando ali com os policiais militares, vi ali a fala de Vossa Excelência, mas já estava tomando a providência antes mesmo de ser falado aqui em plenário. Eu espero que, não quero ser exemplo para ninguém, mas espero que todo funcionário dessa casa, independente da sua função, seja respeitado pelos parlamentares e também, por que não, pelas suas assessorias. Eles merecem respeito. Deputado Carlão Pinhatari. Presidente, primeiro cumprimentar a fala do sargento Nery, que foi para alertar todos os deputados, e cumprimentar o deputado Gil Diniz. Eu acho que essa atitude é a atitude de um líder, da gente defender as pessoas que precisam. Não é possível a gente ter aqui, como nós já vimos muitas vezes, viu, presidente? Policiais militares sendo empurrados, inclusive por deputados. Nem deputados não podem ter essa atitude na casa. O policial militar está ali para guardar nossas vidas e para nos defender. Então, esse é o papel. Parabéns. Parabéns a todos. A você, Nery. Meus parabéns. Presidente, só quero agradecer ao Gil. Ô, Gil, faz favor. Nós temos nossas diferenças de pensamento, isso é normal, mas quero te agradecer. E quero falar para você, uma vez eu falei na reunião, que o sargento é um amortecedor da tropa. E mostrei aqui na casa. O sargento amortece todas as pancadas do governo e do comando, da tropa. Porque é ele que recebe tudo. E como sargento, vim aqui amortecer a pancada deles. Então, obrigado, parabéns. É o mínimo que eu esperava de postura. E você está de parabéns. Obrigado, presidente. O deputado Carlão fez uma solicitação aqui para que eu faça a desconvocação da sessão extraordinária que está convocada para discutir o projeto número 1 de 2019, em virtude de um acordo entre os líderes da casa. O que eu quero questionar aqui é se existe anuência, e pelo que me passado, o acordo seria por dar mais 1 hora como discutido o projeto. O que eu questiono aqui existe anuência de todos os líderes da casa deste acordo por discutido 1 hora a mais no projeto 1 de 19? Pela ordem, presidente. Apenas para dizer que há um acordo e que também que na terça-feira, na extra, não paute esse projeto. É o único pedido que aí eu vou pedir, porque isso é uma prerrogativa do presidente, eu disse aos deputados, mas que eu iria pedir isso ao senhor, que se houvesse
acordo de todos, na terça nós não teríamos uma discussão desse projeto em sessão extraordinária. Existe acordo de todos os líderes? Existe, então está desconvocada a sessão extraordinária do dia de hoje. Não, é só desconvocação. Continuamos em discussão o requerimento de urgência do PL 182 de 19, Tenente Nascimento, para falar a favor ao requerimento, o deputado Douglas Garcia tem a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente, caros pares aqui presentes, senhores deputados, público que nos assiste na TV Alesp e aqui presente também na galeria da Assembleia Legislativa, sejam muito bem-vindos. Quero começar a minha fala parabenizando o líder do meu partido, Gil Diniz, parabéns pela atitude, tem nosso total apoio, seja lá qual foi o assessor que distratou o policial militar, deve sim ser exonerado, né? A polícia militar, não só a polícia militar, como qualquer outro funcionário que trabalha aqui na casa merece total respeito. Senhores, quanto ao projeto de lei do nosso amigo deputado estadual Tenente Nascimento, que é o projeto de lei número 182 de 2019, é um projeto bastante urgente. Eu recebi uma carta da Câmara Municipal de São Carlos, né, a Câmara Municipal de São Carlos pediu para que nós legislássemos a respeito desse assunto, porque a questão da falta de autoridade do professor na sala de aula está afetando em muito a educação não só do estado de São Paulo, como também brasileira. E esse projeto, ele dispõe sobre a proteção dos professores, servidores ou empregados da educação no âmbito do estado de São Paulo. Que pese aqui ontem, né, uma deputada do PT disse que eu não tenho conhecimento nenhum a respeito de educação. Acho que não faz 7 anos, esse ano completa 7 anos que eu concluí o ensino médio, né, então acho que eu não estou tão distante assim da questão educacional e também estou aqui cursando o ensino superior no curso de Direito, então não estou tão longe assim para comentar dessa questão sobre educação. Parabenizo ao nobre deputado Tenente Nascimento por esse projeto, é um projeto muito importante para o estado de São Paulo, porque de fato a educação no estado de São Paulo está um caos e os professores, eles não estão sendo respeitados. Prova disso, nós tivemos aqui alguns casos que eu trouxe, assim, de mais polêmicos, que ocorreu uma agressão ao professor aqui na cidade de Lins, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Lins, o professor Paulo Rafael Procópio, né, ele dava aula de geografia e na escola estadual Otacílio Santana, ele foi agredido por um estudante de 14 anos. Infelizmente não dá para mostrar sequer a imagem de como o professor ficou, né, a situação do rosto do professor, porque é uma imagem que realmente choca, é uma imagem que traz muita revolta, e você não consegue acreditar que um adolescente de 14 anos pode chegar a esse nível de agressão a um professor dentro da sala de aula. Além disso, não muito distante da cidade de Lins, como aqui na capital também, nós tivemos um caso que ocorreu no ano passado e trouxe muita revolta na Vila Gumercindo, na zona sul da cidade de São Paulo, onde um estudante de 20 anos de idade, 20 anos de idade, do ensino médio, secundarista, de 20 anos de idade, estava agredindo o professor durante o horário noturno. Ele não gostou da nota que recebeu do professor e decidiu esmurrar o professor dentro da sala de aula. De 2014 a 2017, nós tivemos 50.448 casos de violência, né, no nosso Brasil, dentro das salas de aula. Isso dá, em média, 34,5 casos por dia. Ou seja, esse assunto é um assunto de extrema importância para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e nós precisamos nos debruçar sobre o tema. Eu gostaria aqui de puxar um gancho também, caro deputado Tenente Nascimento, a respeito de um outro projeto que também faz com que a autoridade do professor seja respeitada na sala de aula, que a integridade física e moral do professor seja respeitada na sala de aula e que já tramita também na Assembleia Legislativa, que é a respeito da criação de colégios cívico-militares. A minha proposta, a minha ideia, quando eu cheguei aqui na Alesp, é converter colégios convencionais em colégios cívico-militares. Né? Os detratores desse projeto, eles costumam dizer, nossa, mas isso vai trazer mais gastos ao Estado. Um colégio militar, ele traz muito mais gasto que um colégio convencional.
Um colégio militar, quando ele é feito pelo Exército Brasileiro, de fato, ele traz um pouco mais gasto, porém, o padrão, a qualidade daquilo que é entregue pelo estudante, o rendimento do estudante é muito maior do que os convencionais. Mas o que eu quero trazer aqui para a Assembleia Legislativa, para que nós façamos, trazer esse modelo também para o Estado de São Paulo, é a conversão de colégios convencionais em colégios cívico-militares. Isso é diferente. De que forma? Fazendo uma parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública, assim como foi feito no estado do Amazonas, no estado de Goiás, no estado de Alagoas. O estado de Alagoas é o principal destacado, porque nós pegamos o pior colégio do estado de Alagoas, que era uma escola completamente sucateada, o ensino era completamente ruim, o pior colégio daquela região se tornou, após ser convertido em colégio cívico-militar, no melhor colégio, no primeiro colocado no Exame Nacional de Ensino Médio no estado de Alagoas. Então nós queremos trazer esse modelo aqui também. Por quê? Porque além de nós melhorarmos o rendimento e a qualidade de ensino dos nossos estudantes, nós também trazemos essa questão da proteção e do respeito aos nossos professores. Eu não estou pedindo para que nós pegar todos os colégios espalhados pelo estado de São Paulo e convertermos em colégios cívico-militares. Não, apenas que nós pegamos aqueles colégios piores avaliados no Saresp e aqueles em condições precárias para a gente fazer esse método, conseguir convertê-los em colégios cívico-militares. E além dessa qualidade, dessa melhoria da qualidade do ensino, esse projeto também traz mais segurança aos professores, porque eu nunca vi caso nenhum, absolutamente nenhum, em colégios cívico-militares de professores sendo agredidos por alunos, de professores sendo agredidos por estudantes, ou até mesmo briga entre os próprios alunos nas instituições de colégios cívico-militares. Então, esse é um modelo também que nós podemos trazer para essa casa, além do projeto de lei do deputado Tenente Nascimento, que traz essa proteção e respeita a autoridade do professor dentro da sala de aula. Eu tenho aqui uma lista dos 10 melhores colégios públicos, das 10 melhores escolas públicas de Goiás em 2015. E dessa lista, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ou seja, dos 10, 6 escolas são cívico-militares, Outra lista da Bahia, dessas 10 melhores escolas públicas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 das 10 são colégios cívico-militares. Se isso está dando tão certo em outros estados, por que nós não podemos trazer para o estado de São Paulo também? Agora, voltando ao tema, com relação ao projeto de lei do deputado Tenente Nascimento. É um projeto sensacional, fica assegurada a autoridade do professor no local da sala de aula. A única coisa, deputado, eu vou fazer algumas emendas com relação ao seu projeto, sou 100% favorável, porém eu defendo que deva haver sim algumas emendas, algumas alterações. Cabe ao professor autorizar a entrada no local da sala de aula de pessoa que não seja estudante ou integrante da instituição de ensino. Até aí tudo bem, porém fica um pouco subjetivo essa questão, porque o professor ele autorizaria qualquer pessoa a entrar dentro da sala de aula. E nós vimos recentemente, aconteceu aqui na semana passada, uma deputada federal do PSOL, ela visitou um colégio estadual aqui no estado de São Paulo, não vou falar o nome porque eu já estou cansado de tanto processo, mas ela visitou um colégio público aqui do estado de São Paulo, e adivinha o que foi que ela fez? Ela foi problematizar as ações do partido dentro do colégio estadual, dentro da escola pública estadual. Ela foi falar a respeito de feminismo, foi pregar contra a reforma da Previdência, foi trazer a pauta que o pessoal tanto defende para dentro de uma escola estadual. Aí eu pergunto, uma escola é o local, de fato, onde os alunos devem aprender português, matemática, biologia e tudo o que compete um professor a ensinar, ou um local onde uma deputada federal utiliza da audiência cativa dos alunos para fazer proselitismo político? E deputada Valéria, adivinha só, eu liguei para essa escola e pedi para a diretora me conceder o mesmo espaço para fazer uma palestra sobre escola sem partido. E a diretora me respondeu, não vou nem falar o nome, me respondeu que infelizmente não poderia me conceder esse espaço, porque ela não estava ciente de que a deputada federal iria até aquela escola para poder, enfim, fazer o seu proselitismo político, O que para mim foi uma surpresa, porque não é a primeira vez que essa deputada em questão, ela visita as escolas. Então, Tenente Nascimento, fica a minha preocupação com relação a isso, porque
infelizmente, alguns deputados federais, outros deputados estaduais, algumas pessoas mal intencionadas, não somente parlamentares, mas militantes, principalmente de esquerda, utilizam as escolas hoje não para tentar fazer com que os alunos se tornem futuros acadêmicos, mas simplesmente para transformá-los em militantes políticos. Então esse artigo um pouco me preocupa, porque fica um pouco subjetivo, e o professor ele tem autonomia aqui para decidir quem é militante, quem não é militante, quem vai fazer proselitismo político, quem não vai fazer proselitismo político. Então, de repente, a gente pode trabalhar numa emenda para conseguir melhorar isso daqui. Outra questão também, deputado, eu acredito que essa seja a última, é o inciso 3 do artigo 3º, que fala de apreensão de objeto que der causa à perturbação. Nós tivemos nesses últimos meses, né, aqui o senhor coloca que o professor ele teria autoridade para fazer a apreensão de objeto que der causa à perturbação. De fato, o aluno que estiver perturbando, né, o professor tem que ter total direito, tem que ter total autoridade para retirar. O problema, deputado, é que nos últimos meses nós tivemos alguns casos que, se o estudante não tivesse, por exemplo, essa ferramenta aqui, né, o celular, dentro da sala de aula, se ele não tivesse isso, ele não conseguiria comprovar que ele estava sendo aliciado, né, de que o direito, a liberdade de pensamento dele não estava sendo transgredido, se não tivesse essa ferramenta chamada celular. Porque o que nós tivemos, deputada Valéria Bolsonaro, nessas últimas eleições de 2018, a quantidade de doutrinadores travestidos de professores que utilizaram a audiência cativa dos alunos para falar que o Bolsonaro é nazista, que o Bolsonaro é fascista, né, para tentar radicalizar a situação dentro da sala de aula. Teve um caso aqui na cidade de São Paulo, né, um estudante amigo meu, secundarista, o nome dele é Gabriel, não vou revelar o segundo nome para não deixá-lo numa situação complicada, que o professor chegou a chamar o aluno de nazista dentro da sala de aula, né? Você imagina a situação, o professor ele é autoridade, né? Ele não pode utilizar da autoridade dele para tentar constranger os alunos. Então esse artigo um pouco me preocupa, porque eu acredito que gravações em sala de aula não impactam tanto, né, a questão do ensino, porque o professor, quando ele não faz nada de errado, ele não tem o que esconder. Se o professor ele não utiliza do discurso dele para fazer proselitismo político, ele não tem o que esconder. E outra coisa, nós vivemos em novos tempos, né, outras tecnologias. Eu acredito que até para o maior aprimoramento estudantil, né, a gente que está na faculdade é permitido, os professores permitem fazer gravação e etc., para posterior fazer um melhor estudo. Eu acredito que isso pode ser levado também para as escolas públicas do estado de São Paulo. Então, esses são os dois únicos dispositivos dessa lei que me preocupam, né? A gente pode conversar posteriormente a respeito disso, trabalhar aqui numa emenda, né? Mas a gente não pode trabalhar a questão da educação olhando para a classe, a categoria dos professores, como se todos eles estivessem empreendidos em melhorar a qualidade. É diferente, bem diferente, porque nós precisamos separar aqui o que é professor e aquilo que é doutrinador. E, infelizmente, alguns deles têm utilizado da audiência cativa dos alunos não para prepará-los para o ensino superior, não para prepará-los para entrar numa faculdade, numa USP, né, numa Unifesp da vida, mas simplesmente para doutriná-los, para colocá-los dentro de ônibus, invadir aí o Palácio dos Bandeirantes, tentar invadir o Palácio do Planalto, como a gente viu acontecendo no ano passado, né, diversos estudantes da esplanada dos ministérios cometendo quase que atos de terrorismo, explodindo tudo, né, infelizmente isso acontece. Então, fica aqui registrado, Tenente Nascimento, a minha proposta da gente trabalhar essas duas emendas para esse projeto aqui, né, porque eu acho que um projeto sensacional, muito importante, além, é claro, da gente trabalhar a questão da criação de colégios cívico-militares para que a autoridade do professor seja respeitada na sala de aula. Quero adiantar também que já estou protocolando um outro projeto que retira, né, que para não deixar de forma alguma que Paulo Freire venha a ser colocado como patrono da educação paulista, né? A gente já viu que esse método infelizmente não funciona, esse método não funcionou, esse método nunca vai funcionar. Nós temos aqui a educação do estado de São Paulo um verdadeiro caos, a educação brasileira um verdadeiro caos, o Brasil nos últimos lugares no exame do PISA, e tudo isso tem um responsável, né? E o responsável a gente olha naquilo que se refere ao patronato na educação brasileira. Aliás, quando eu
olho para o patronato da educação brasileira, eu tenho certeza de que escolheu o patrono certo. Enquanto a nossa educação estiver um verdadeiro caos, o Brasil formando e formando mais analfabetos funcionais, é que Paulo Freire está no lugar devido. Mas, se Deus quiser, ainda nesses próximos 4 anos, nós tiraremos e traremos para o Estado de São Paulo e para o nosso Brasil a educação de qualidade que nós merecemos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão para falar a favor do requerimento o nobre deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, os nossos colegas servidores, mais uma vez da Implaza, na luta contra o PL 01, que é o desmonte do Estado, o PLC 32 também, conta com o nosso total apoio das outras empresas aqui, estatais, que estão nesse pacote de desmonte. Senhor presidente, rapidamente aqui, antes de aprovar a urgência do projeto do deputado Nascimento, eu gostaria aqui de manifestar o meu total repúdio e indignação à nomeação pelo ministro da Educação, o sinistro da Educação, porque saiu o deputado Zé Américo, um sinistro da Educação, entrou um outro sinistro, tão pior quanto, né? Nessa ala psiquiátrica do governo Bolsonaro. Ali tem uma ala psiquiátrica, né, que é o próprio presidente, com seus filhos, que são os defensores das milícias, os milicianos. Nós temos um outro setor da ala psiquiátrica, que é o Ministério das Relações Exteriores, o ministro Araújo, que faz parte dessa ala dos lunáticos. Nós temos a Damares, que nem se fala aquela ministra da Cidadania, que é uma vergonha nacional, internacional, e esse ministério, senhor presidente, esse Ministério da Educação, só dentro de alguns instantes, deputada Janaína, com todo prazer. E aí tem a outra ala, infelizmente, na nossa área de atuação, que é a área da educação, que está totalmente à deriva, né? Totalmente à deriva. Então, o Bolsonaro tirou, logicamente, porque estava insustentável a presença dele, desse ministro colombiano da Educação, mas colocou um tão pior quanto. Houve a troca de 6 por meia dúzia. E esse ministro atual, deputados e deputadas, nomeou para o INEP, que é um órgão importante do Ministério da Educação, um delegado da Polícia Federal. Um delegado da Polícia Federal no INEP. Um absurdo. Nem os militares fizeram isso. Nem a ditadura empresarial militar teve essa ousadia, colocar um delegado da Polícia Federal no órgão educacional estratégico para a educação brasileira. Isso é um absurdo, nada contra os delegados, mas o delegado cumpre uma função na área dele, da segurança pública, não na área da educação. Isso é um retrocesso, isso é um ataque frontal à educação brasileira. Mas eu entendo, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, por que o Bolsonaro faz isso. E aí nunca o Darcy Ribeiro, o grande antropólogo brasileiro, o grande educador, grande sociólogo, que tem uma produção vastíssima. Aliás, para quem pretende conhecer o Brasil, tem que ler Darcy Ribeiro. A obra do Darcy Ribeiro, juntamente com a obra de Florestan Fernandes, de Sérgio Buarque de Holanda, de Caio Prado Júnior, de Celso Furtado, essas obras são fundamentais para que a gente consiga entender o Brasil, a formação política, econômica e social do Brasil, e entender o Brasil atual. E o Darcy Ribeiro tem a famosa frase, né, de que a crise da educação não é uma crise, é, na verdade, um projeto das elites econômicas. O que o Bolsonaro está fazendo é isso, ele está produzindo mais crise na educação, ele está promovendo um grande desmonte da educação nacional, né? Então ele faz esse diversionismo com essa ala psiquiátrica do governo para tirar o foco da principal discussão, que é a reforma da Previdência, as privatizações, a venda das nossas estatais, das nossas riquezas naturais, a venda do Brasil. Ele tira o foco, tirando um pouco a nossa atenção, deputada Érica Malunguinho, das questões principais hoje
do Brasil, principalmente da pauta econômica. Então, eles criaram, né, o diversionismo. Agora, a pauta principal do governo foi apresentar um projeto de ensino domiciliar, como se fosse a coisa mais importante da educação brasileira. Ou, né, ficam fomentando e estimulando debates sobre essa bobagem que é o escola sem partido, que na prática significa a introdução da censura e da mordaça. É um ataque frontal ao magistério e aos professores de todo o Brasil, essa proposta de escola sem partido. Nós vamos entrar ideologia de gênero nas escolas. Esse é o diversionismo para desviar o foco do principal problema da educação, que é a questão do financiamento público da educação, que é a questão da universalização do acesso das nossas crianças à educação infantil, que estão fora das creches, fora da pré-escola, fora do ensino fundamental, universalização do ensino, do acesso ao ensino fundamental. Nós temos milhões de crianças ainda que não têm acesso a uma escola pública no Brasil, no ensino médio, no ensino superior. Nós queremos debater a questão da gestão democrática da escola pública, também que é uma questão totalmente escanteada hoje no Brasil, a questão da valorização dos profissionais da educação, do magistério, que está sendo atacado pelo Bolsonaro agora, nessa criminosa proposta de reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria especial do magistério. Uma professora, por exemplo, que se aposenta hoje com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, deputado Tenente Nascimento, pela proposta do fascista, do nazista Bolsonaro, ela vai trabalhar 10 anos a mais, ela só vai poder se aposentar com 60 anos de idade, se ela quiser a integralidade dos seus vencimentos. Deputada Valéria Bolsonaro, Vossa Excelência é professora da rede pública de ensino de Campinas, outro dia nós conversamos. Então, as suas colegas da rede municipal de Campinas, professoras, se essa proposta for aprovada, elas terão que trabalhar 40 anos, não mais 25, 40 anos de contribuição para ter a integralidade dos vencimentos na aposentadoria e ter 60 anos de idade, não mais 50. É uma proposta criminosa que ataca frontalmente o magistério brasileiro, tanto das escolas públicas como das escolas privadas. Os professores também serão afetados, logicamente, né, com a idade de 60 anos. Enfim, a proposta da reforma da Previdência representa o fim da aposentadoria no Brasil. Se ela for aprovada, ninguém aqui mais vai se aposentar. Preparem-se aqui para o fim da aposentadoria. Essa é a proposta do projeto de capitalização, né, do neoliberalismo selvagem do Paulo Guedes, que se inspirou lá no Chile, naquela proposta, né, que não deu certo, que está levando milhares de velhinhos aposentados ao suicídio no Chile. É disso que se trata a proposta do Bolsonaro da reforma da Previdência Social. Mas dizendo, voltando aqui à questão da educação, nós estamos à deriva e estamos também com um processo de desconstrução do que já foi construído aqui, que já não era grande coisa. Já não era grande coisa. O nosso piso nacional salarial é uma vergonha, deputada Érica Malunguinho. É de R$ 2.557 por 40 horas semanais de trabalho. Isso é uma vergonha. E mesmo isso, por exemplo, aqui no estado de São Paulo não é pago. O professor da rede estadual não tem aqui acesso ao piso nacional salarial. Foi por isso que nós ganhamos na Justiça, aqui no Tribunal de Justiça, uma ação obrigando o Estado a dar um reajuste de 10,15%. Só que o governo, o ex-governador Alckmin, recorreu no Supremo Tribunal Federal e interditou esse reajuste. Já vou terminar. Nobre deputado Vossa Excelência Cauê concede Macris, uma vou parte? dar, porque tem que votar o projeto ainda, a urgência do deputado Nascimento antes das 7 horas. Mas então, quero manifestar o nosso total repúdio à nomeação de um delegado da Polícia Federal no INEP, é o órgão que cuida do Enem. Isso é uma vergonha inadmissível, é execrável. A educação no Brasil está sendo destruída, né, por esse governo, por essa ala psiquiátrica do governo Bolsonaro, que está a serviço do grande capital nacional e internacional, está a serviço da exploração econômica
do povo brasileiro. Concedo a palavra, logicamente, à deputada Janaína Pascoal, que é professora da Universidade de São Paulo. Então é importante ouvir a deputada professora, educadora, em relação a esse governo. Eu até quero elogiá-la, porque Vossa Excelência fez crítica já ao governo Bolsonaro. Sim. Gostei da coerência de Vossa Excelência. Eu peço 5 minutos de prorrogação da sessão, Excelência. É possível? É possível. Coloco em votação a prorrogação da sessão por 5 minutos. Favoráveis pelo não se encontram. Aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, deputado, de fazer uma solicitação a Vossa Excelência. Vossa Excelência, como qualquer um de nós aqui, tem todo o direito de ser contundente nas ideias, mas eu ando muito incomodada com o excesso de adjetivos que Vossa Excelência utiliza. E eu fico pensando até que ponto um educador usar tantos adjetivos constitui um exemplo positivo para os alunos deste país. Vossa Excelência utilizou adjetivos como nazista, fascista, ala psiquiátrica, loucos e outros tantos, né? Eu fico magoada, não é pelas pessoas, porque é pela fala. É agressivo, é desnecessário e vem de um educador, Excelência. E de todas as falas de Vossa Excelência, as que mais estão me machucando são as que dizem respeito à ministra Damares. Eu tenho divergências para com a ministra Damares, já falei em entrevistas, já falei para ela pessoalmente, mas ela é uma mulher de origem simples, ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que foi vítima, ela é uma mulher que tem bandeiras importantíssimas de defesa dos nossos jovens. Eu entendo que ela merece ser respeitada como cidadã, como mulher, como profissional, e toda vez que Vossa Excelência se dirige a ela como alguém da ala psiquiátrica, como alguém, sabe, que não merece o devido respeito, Vossa Excelência ofende também a mim. E não tem nada a ver com partido. É porque é uma mulher que está defendendo as suas ideias. Então, eu rogo a Vossa Excelência respeito. Vamos discutir pesadamente as ideias, vamos brigar. Isso é natural, isso é saudável. Mas, por favor, use menos adjetivos, especialmente com a ministra Damares. Ela não merece esse tratamento. Por favor. Olha, só está terminando meu tempo, deputado Cauê Marques, mas é a primeira vez que eu vejo alguém defendendo, tendo a coragem de defender essa ministra Damares. Eu acho um absurdo, ela é uma vergonha nacional, deputada Janaína. Como que a senhora consegue defender essa ministra? Essa ministra que tem propostas bizarras e patéticas para o Brasil, para a área que ela representa. Para nós é uma vergonha. Uma ministra como essa, que envergonha o Brasil. Vossa Excelência, como fale das ideias, não da pessoa. Não, mas Vossa Excelência é o professor! E Vossa Excelência, o que é? Vossa Excelência é o deputada Janaína, deputada Janaína. O presidente, é a minha opinião. Deputada Janaína. Vossa Excelência quer que eu tenha mordaça? A palavra está com o deputado. Vossa Excelência quer me censurar. A palavra está com o deputado. José Américo, a deputada Janaína quer me censurar aqui na tribuna. Quer me censurar. Deputado Cauê Macris, eu estou sendo censurado aqui. Eu pedi à deputada Janaína, preservado seu tempo, deputada Janazzi, só lembrando que todos os deputados podem apartear quem está na tribuna, né? Precisa se pedir com a anuência do orador. A deputada Janaína, ela pode usar a palavra depois, né? Então, assim, a gente tem algumas regras e Vossa Excelência tem a palavra e vamos garantir a palavra de todos aqueles que estejam na tribuna. É que eu não vejo a mesma veemência, deputado Vossa Excelência, não, a parte. Eu não vejo a mesma veemência da deputada Janaína, né, em criticar, por exemplo, que o ministro da Justiça está fazendo agora, requisitou a Força Nacional para reprimir os índios lá em Brasília agora, vai ter manifestação. Eu não vejo a mesma veemência da deputada Janaína aqui combatendo, né, criticando a relação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Onde está a deputada Janaína, que não faz críticas também veementes aqui ao presidente Bolsonaro, que em muitos momentos já se manifestou uma pessoa racista, homofóbica, machista? Tem vários exemplos aqui, eu posso colocar os vídeos aqui, ele agredindo mulheres, homossexuais, atacando a comunidade LGBT, negros e índios, ridicularizando esses setores. Não vejo a deputada mobilizada nesse sentido, mas me atacando aqui, porque eu estou representando aqui na minha fala
a indignação do povo brasileiro, que está sendo massacrado pela violência da reforma da Previdência Social, o desmonte da Previdência, as privatizações, né, e toda essa política de desmonte do Estado brasileiro e, sobretudo, na área da educação. Um delegado da Polícia Federal, do INEP, isso é inadmissível. Eu não quero atrapalhar a aprovação do pedido de urgência do deputado Nascimento, por isso que eu vou encerrar minha fala agora, mas quero voltar a esse debate, inclusive com a deputada Janaína, para a gente continuar esse debate em relação à ala psiquiátrica do governo Bolsonaro. Coloco em votação o requerimento de urgência do projeto de lei 182 de 2019. Os favoráveis permanecem como se encontram. Aprovado. Encerrada a discussão, foi em votação. Pela ordem, em nome do deputado Carlos César. Uma comunicação, senhor presidente. Apenas, eu vi aqui a manifestação do deputado Carlos Janazzi, falando que ninguém defende a ministra de Direitos Humanos, a Damares Alves. Quero dizer que eu sou um admirador da ministra, lamento muito que ela foi destratada numa comissão lá na Câmara Federal. Lamento muito as palavras do deputado Janazzi, que não conhece a ministra Damares, que é uma pessoa séria, que foi zombada pela sua fé, pelo trabalho que ela desenvolve, pelo trabalho que ela faz, não agora que assumiu como ministra, mas ao longo de vários anos. Então eu quero me somar aqui à deputada Janaína, que é uma pessoa extremamente séria e competente, que tem trabalho na Câmara Federal, deputado Campos Machado, há muitos anos, não apenas em defesa dos princípios cristãos, mas também com os indígenas, enfim, com as mulheres que são abandonadas, com as crianças, contra a pedofilia, e alguém que tem projeto para esse país. Eu sou um admirador da ministra Damares Alves e creio que ela merece ser respeitada, sobretudo na sua fé, quando alguém que zombou porque ela falou que encontrou Jesus na goiabeira. E Jesus na goiabeira, o Jesus que pode estar na goiabeira, que pode estar no quarto de hospital, que pode estar onde quer que a pessoa esteja, ele continua sendo o mesmo, e eu sou um admirador da ministra Damares Alves. Deputada Valéria, só lembrando, nós temos mais 2 minutos de sessão, mas dou a palavra a Vossa Excelência. Rápida. Eu só queria fazer uma colocação aqui. Eu até estou consultando a doutora Janaína. Eu não vou mais admitir ofensa pessoal à minha família. O que o senhor acha, o que o senhor deixa de achar, é bom que seja guardado para você, inclusive como pessoa, educador que se apresenta aqui e que bate na mesa dizendo que é. Então, todos esses adjetivos que Vossa Excelência tem proferido aqui, eu espero que seja guardado para Vossa Excelência. Aqui tem que ter respeito, porque se continuar dessa forma, eu vou pedir a quebra de decoro, eu vou entrar com um processo por injúria e difamação, porque é isso que o senhor, sem o menor respeito a qualquer um que seja, fica falando aqui nesse plenário. Então, o mínimo de respeito que o senhor, como educador, deve demonstrar neste plenário e para o seu público, e para o meu também. Porque, dessa forma, o senhor ofende, inclusive, a minha classe de professores, que não é a baixaria que o senhor está representando aqui. Então, eu peço a gentileza, educadamente, que o senhor pare de se referir dessa forma, porque ninguém aqui é obrigado a escutar os adjetivos que o senhor acha que pode falar para qualquer pessoa aqui dentro. Deputada eu peço Valéria, o mínimo de respeito. Acabamos a sessão, já deu o prazo. Senhoras deputadas e senhores deputados, esgotado o tempo da presente sessão, se dar por encerrados os trabalhos, essa presidência convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Está encerrada a sessão. Trabalhos encerrados aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Você segue com a programação da TV Alesp.